Vamos falar agora dos planos de ações de emergências, especificamente os planos de ações de emergência para as barragens de mineração, que é o que foi normatizado pela Portaria 70389. Um PAE, um plano de ação de emergências, é um conjunto de ações que visam mitigar ou minimizar as consequências de uma eventual ruptura de barragem. É uma ação integrada desde a concepção da barragem até o seu descomissionamento. Um PAE é uma resposta a um ocorrido. Então, um problema está acontecendo, nós temos que ter uma resposta imediata. E cada minuto, cada segundo é precioso. Ele passa da detecção, avaliação e a classificação desse problema, a comunicação e notificação, as ações de emergência em si e o término ou follow-up. Muitas vezes, uma barragem pode não ter rompido, pode ter um problema que quase rompeu, e você vai aprender muito com esse sinistro que aconteceu. Então, é muito importante a gente ter um follow-up e uma discussão sobre esse problema. Dentre as responsabilidades que nós temos num PAE, ele passa pela detecção do problema, a tomada de decisão, quando que essa decisão vai ser tomada, a notificação, o alerta e o alarme e a evacuação. É bom a gente enfatizar que a evacuação é uma obrigação das autoridades, ou seja, Defesa Civil. Porém, o alerta e o alarme, dentro das AS, é uma obrigação do empreendedor. O efeito do alerta antecipado é muito importante dentro de um PAE. Como foi dito, cada segundo é precioso para salvar vidas. Pegando o histórico dos acidentes que nós vimos no início do nosso curso, a gente pode ver que, por exemplo, São Francisco, Malpasset e Terra de Vega tiveram entre 450 mortos a 150 mortos, além de Vaion, que beirou 3.000 mortos. Se nós formos comparar com Bedouin Hills e Titan, que teve um tempo de resposta de alerta de mais ou menos 1 hora e meia, essas tiveram 5 e 11 mortos. Então é bem importante e é bem notório a gente ver que quanto mais tempo você tem para alertar as pessoas, você consegue salvar vidas. E você tendo um PAE, que ao alertar você consegue retirar essas pessoas do local, as vidas são muito bem mais resguardadas. Então, o que é um PAEBM? Um plano de ações de emergências para barragens de minerações, de acordo com o normativo do DNPM, a 70389. Ele é um documento técnico e de fácil entendimento, ou seja, não pode ter palavras muito rebuscadas, muito grandes, muita falácia no meio desse documento, porque ele tem que ser rápido. Então, ele é técnico e de rápido entendimento, elaborado pelo empreendedor, no qual estão identificadas as situações de emergência em potencial da barragem, estabelecidas as ações a serem executadas nesses casos e definidos os agentes a serem notificados, com o objetivo de minimizar danos e perdas de vida. E quais são as barragens que tem que ter um PAEBM? São as barragens de mineração inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragem, com dano potencial alto, por força de lei, ou quando tiver um dano potencial médio, em que pessoas são atingidas, pontuação 10 no dano potencial, ou quando o impacto ambiental for também pontuação 10, ou seja, uma área de interesse ecológico também foi atingida. Ou em qualquer barragem de mineração que o DNPM solicite formalmente. Quais são os conteúdos mínimos que tem que ter num PAEBM? Tem que ter identificação e os contatos do empreendedor, do coordenador do PAEBM e das entidades ali listadas, a detecção, a avaliação e a classificação das situações de emergência, os níveis 1, 2 e 3 daquela barragem, os procedimentos de notificação, uma síntese do estudo de inundação, uma declaração de encerramento de emergência, caso já tenha ocorrido, um plano de treinamento do PAE, lembrando que os treinamentos são 2 vezes ao ano, normatizados, uma descrição do sistema de monitoramento, um registro dos treinamentos ocorridos, então a gente tem um plano de treinamento e tem como é que foram esses treinamentos, são 2 coisas distintas, e a relação das autoridades competentes que receberam o PAEBM, lembrando que quem tem que receber são as defesas civis e as prefeituras envolvidas, além de um relatório de causa e consequência do evento de emergência em nível 3. E quais são as responsabilidades do empreendedor perante o PAEBM? Ele tem que promover treinamentos internos 2 vezes a cada ano, ou seja, de 6 em 6 meses, tem que apoiar e participar dos simulados sempre que a Defesa Civil inquirir e solicitá-lo, ou seja, a Defesa Civil capitaneia e o empreendedor participa desse simulado. Ele tem que emitir e enviar no SIGBM a declaração de encerramento de emergência quando isso acontecer. Ele tem que fornecer aos organismos de defesa civil e municipais e estaduais todos os elementos que forem necessários para a elaboração do seu plano de contingência. Tem que alertar a população potencialmente afetada nas AS, caso se declare início de emergência no nível 3, e instalar nas comunidades inseridas na zona de autossalvamento sistema de alarme, contemplando pelo menos sirenes.
Sirene é o instrumento que foi visto pelos órgãos fiscalizadores que é o que mais salva pessoas. Claro que uma pessoa que é surda, temos que criar alguma forma que ela seja alertada também, alguma coisa que vibre ou algum dispositivo. Mas o que salva a grande maioria das pessoas são sirenes, por isso que foi normatizado que sirene é obrigatório no normativo do DNPM. É importante a gente lembrar que o PEBM ele é um documento que tem que ser impresso e tem que estar sempre atualizado pelo empreendedor. Outro item muito importante é que ele tem que ter a capa vermelha. O objetivo disso é que no momento do sinistro a pessoa consiga achar esse documento tão importante e ler ele com a maior brevidade possível. Então, quem deve receber as copas do PEBM? Por força de lei, são as prefeituras envolvidas no dam break e os organismos de defesa civil. E onde é que tem que estar disponível esse PEBM? Em local de fácil acesso, no empreendimento, preferencialmente no escritório de equipe de segurança de barragem ou em local mais próximo à estrutura. E quando se inicia uma situação de emergência? Ela pode se iniciar quando começa uma inspeção especial, ou seja, pontuação 10, como já foi explicado no início do nosso curso, ou em qualquer outra situação com potencial de comprometimento da segurança da estrutura. Quais as classificações e nível de emergência segundo o DNPM? São 3 níveis específicos, nível 1, nível 2 e nível 3. Nós vamos lembrar que para a ANA eram 4 níveis, já que o nível 0 da ANA era o nível de normalidade. E por se tratar de um nível de emergência, o DNPM resolveu não colocar esse nível aqui. Então já inicia no nível 1, que é quando é detectada uma anomalia que resulta na pontuação 10 no estado de conservação, ou seja, quando você inicia uma inspeção especial e já inicia também o seu PAE. O nível 2 é quando o resultado das ações adotadas na anomalia referida no inciso acima, ou seja, quando você já tem pontuação 10, é classificado como não controlado. E o nível 3 já é a situação em que você já está pensando numa ruptura. Então você para de pensar no problema e já pensa em salvar as pessoas. Então a ruptura ela é iminente, mas ela já está acontecendo. Quando é chegado ao nível de emergência nível 3, o empreendedor é obrigado e é responsável por alertar e avisar a população potencialmente afetada nas AS, nas zonas de autossalvamento. Outro item importante a ser mencionado nesse quesito, se a Defesa Civil solicitar formalmente ao empreendedor que ele também alerte a população que está sendo afetada por essa mancha de inundação nas ESS, a Zona de Segurança Secundária, ele vai pactuar juntamente com a Defesa Civil e o empreendedor como vai ser essa forma. Mas lembrando que a Defesa Civil tem que solicitar isso formalmente. Ao se finalizar uma emergência nível 3, o que tem que ser feito? Tem que elaborar o relatório de causas e consequências do evento em nível 3. Qual que é o objetivo desse relatório? É mostrar como é que foi o ocorrido, o que foi feito e aprender com esse erro ocorrido, para que novas barragens não tenham esse mesmo tipo de problema. E quem é que pode elaborar esse relatório? É um profissional habilitado, externo ao quadro de pessoal do empreendedor, e ele tem que apresentar esse relatório em até 6 meses após o ocorrido. O relatório de causas e consequências em evento de nível de emergência nível 3, ele tem que conter alguns itens mínimos minimoros, como a descrição detalhada do evento e as possíveis causas, um relatório fotográfico, a descrição das ações realizadas durante esse evento, e se ocorreu uma ruptura, a identificação das áreas afetadas, consequência do evento, inclusive os danos materiais, a vida e a propriedade, proposições de melhoria, esse é o grande intuito dele, para a revisão do PEBM, as conclusões do evento e a ciência do representante legal, além da assinatura, é claro, do ART que elaborou.